Certo. Boa noite, Juvenal, Maria Cláudia, Sérgio. Estamos Boa aqui noite. 14 dias do mês de novembro de 2023 e eu vou passar a palavra ao Juvenal para ele lhe apresentar. Lembrando que esse grupo ele tem quase 100 pessoas e muitos assistem offline. Esse material fica gravado, disponível. Já obtive a sua permissão, né, na conversa prévia para deixar isso público e vai ser importante para várias pessoas que estão inscritas no canal Campos de Ressonância by Marli Hanau, muitas pessoas que estão inscritas e que não participam direto do grupo de WhatsApp que a gente tem, com troca de informações relativas às práticas integrativas e complementares e coisas correlatas. Da mesma forma que nós vamos ter hoje algo correlato, mas que ao mesmo tempo é muito importante por estar associado ao processo de proteção de todos os terapeutas que trabalham de uma forma ou de outra, adentrando ao campo do outro, né? Quando a gente adentra ao campo de uma pessoa, de uma consciência, nós precisamos ter todo aquele cuidado de acolhimento, respeito e, ao mesmo tempo, de proteção para nós, enquanto terapeutas, enquanto médico, dentista, seja lá qual profissional da saúde, termos a segurança necessária e suficiente para adentrar, fazer o que é necessário e sair com segurança novamente. Bem-vinda, Cris. A Cris é uma das biólogas do grupo, juntamente com o Juvenal e eu passo a palavra ao Juvenal para que ele possa lhe apresentar. Juvenal, antes disso, eu vou te pedir um minutinho, eu vou emudecer o sistema todo, porque quando uma pessoa entra com o celular e ela não percebe que está ligado, às vezes aparece uma fala que não tem muito a ver, né? Então, deixa eu emudecer aqui. Aí, cada pessoa que entrar, quando pedir a palavra, eu vou ter que desligar esse sistema que eu acionei agora. Então, Juvenal, com a palavra, por favor. Agora sim. Agora, acho que você pode ligar. Você consegue ligar? Peraí. Não, ele foi Já desligado. liguei, já liguei, Ok, tá perfeito. ok. Daqui a pouco eu desligo novamente. Então tá bom. Então é uma grande honra novamente apresentar o palestrante de hoje, o Frater Antônio Sérgio Pacífico Bordan. Há 2 meses atrás já tive a oportunidade de fazê-lo em uma loja Rosa Cruz, né? Cabe rapidamente algumas explicações, tanto o mini currículo dele como o sinopse da palestra, que a Marli colocou várias vezes aí no grupo, elas foram tiradas de uma diretório de palestras da AMORC. A AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Crucis, é uma organização de cunho fraternal e cultural, não sectária, não dogmática e apolítica, de homens e mulheres dedicados ao despertar do seu potencial interior, tá? Só para introduzir. Por isso que ele veio como o nome Frater. Frater é como são designados os membros dessa organização, os membros masculinos, e os membros femininos são soror, que traduzindo do latim é irmão e irmã. Irmão e irmã é usado, por exemplo, pelos martinistas, por algumas igrejas também usam esse mesmo termo, né? Bom, o Frater Bourdan, vou continuar nessa toada, ele já é palestrante há mais de 30 anos. Essa palestra de hoje, eu tive a oportunidade de assistir há 2 meses atrás e há uns 4 ou 5 anos, e lógico que ele vai aperfeiçoando, cada vez vai entrando mais coisas. Eu acredito que ele vai colocar alguma coisa de inteligência artificial aí também, né? E é fabulosa, fantástica. Eu gostaria de dizer que os organismos afiliados da MORC, a pessoa quando se afilia na MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, ele recebe as instruções, o material de estudo lá de Curitiba, que é a sede de língua portuguesa, não só do Brasil, mas de toda a língua portuguesa. Lá a gente tem o Museu Egípcio, tem a URSI, a Universidade Rosicruá Internacional, né?
E existem os organismos afiliados, que são as lojas. Ele, o Frater Bourdin, ele teve a honra de ser selecionado pelos seus pares para dirigir a loja, qual foi a loja São Bernardo do Campo. Então, a pessoa dirige tanto administrativamente como ritualisticamente. E as lojas, se vocês têm alguma perto da casa de vocês, elas têm diversas atividades abertas a não membros. Então, são palestras do teor dessa de hoje, tem meditação aberta à comunidade toda semana. A maioria das lojas tem uma biblioteca que não só do material da Rosa Cruz, mas também material aberto. Por exemplo, minha esposa, que não pertence à ordem, ela encontrou na loja São Paulo, que é a maior loja que nós temos, livros de história, que é a área dela, e filosofia, que ela diz que são difíceis de encontrar. Isso qualquer um pode frequentar, né? E se utilizar, tem muitos recursos interessantes, mesmo não sendo membro e sem nenhum compromisso de ficá-lo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o palestrante, né? A Marli já colocou, né, esse mini currículo, mas é só uma rápida, não vou falar tudo, não. Eu já disse que ele é palestrante há mais de 30 anos, essa palestra ele já apresentou várias vezes, né? Ele é engenheiro químico, com várias pós-graduação, principalmente em economia e finanças, né? É empresário, casado e tem 2 filhas. Tá? Exerceu também dentro da Ordem Rosa Cruz várias atividades, tanto administrativas como ritualísticas, né? Como eu já citei, função de mestre da loja São Bernardo do Campo, monitor de palestras daquela região do ABC, né? E que inclui ABC e o litoral, e assim por diante. Um, Quem tiver curiosidade, além de conhecer alguma coisa, o único local que não é aberto para o público são os templos. Se bem que existem umas 3 ou 4 atividades de templo que são abertas ao público. Quem tiver curiosidade de conhecer, ele tem uma certa semelhança, mas bem de longe, com um templo maçônico. Uma das cerimônias muito interessante é a cerimônia de ritual fúnebre, onde aquele que passou pela transição, é uma cerimônia alegórica, ela é colocada como essa alma, personalidade e alma do indivíduo, vai se juntar em parte à personalidade, à consciência cósmica, aguardando o seu retorno para uma nova encarnação. Bom, de qualquer maneira, vamos voltar aqui. Proteção psíquica, que é a palestra de hoje, né? Eu não vou ler novamente, porque ele já colocou aqui, eu só gostaria de dizer que os conceitos apresentados aqui são de ter a responsabilidade do palestrante, apesar de que ele usa algumas coisas algumas não, bastante técnicas e bastante conhecimento que ele adquiriu nos diversos anos aqui da Ordem Rosa Cruz. Eu deixo vocês, então, com o Frater Antônio Sérgio Pacífico Bourdin. Tenho certeza que vocês acharão muito estimulante a apresentação dele e o conteúdo também. A palavra é sua. Ok, muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Tendo essa oportunidade de apresentar esse trabalho sobre proteção psíquica. E, sem mais delongas, eu vou aqui compartilhar a tela para que nós possamos começar, né? Deixa eu ver aqui. Entrou aí para vocês o slide inicial, né? Estão me ouvindo bem também? Bom, meu nome, então, é Antônio Sérgio. O pessoal lá na ordem costuma me chamar de Sérgio, né? E durante a apresentação, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vocês podem anotar e depois, ao final, nós fazemos aí uma oportunidade para poder responder algumas perguntas, se houverem, né? Nós vamos conversar hoje sobre proteção psíquica. Antes de mais nada, o Frater Juvenal até já falou, né? Deixa eu ver aqui. Consegui mudar esse slide aqui. Peraí. Perfeito.
ele já falou, mas os conceitos emitidos nessa palestra são da minha inteira responsabilidade, eles são os resultados das minhas pesquisas pessoais do meu aprendizado. Eles não representam necessariamente a posição da Ordem Rosa Cruz. Então, isso é importante deixar bem claro logo do começo, tá ok? Muitas das coisas que estão aqui, que nós vamos conversar, estão baseadas nos ensinamentos da Ordem, mas são minha interpretação pessoal desses ensinamentos, ok? Eu queria começar com algumas breves reflexões antes da gente entrar especificamente na parte da proteção psíquica, né? A primeira coisa que eu queria falar é que nós estamos encarnados para a nossa evolução espiritual. Eu sei que alguns de vocês têm outras religiões, têm outros pensamentos, mas o meu pensamento específico e aquilo que eu compreendo, o que é verdade para mim, vamos dizer assim, é que o processo da reencarnação é um processo que realmente ocorre, né? E, para mim, é suficiente. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque seria uma outra apresentação, né? Mas nós estamos encarnados para a nossa evolução espiritual. Para que a gente encarna, né? E reencarna? Para que nós possamos evoluir, né? Nós precisamos superar os desafios do plano terreno. Então, nós estamos nesse ciclo de reencarnações, que nasce e renasce e tudo, para ir evoluindo a nossa personalidade alma. Então, ao longo do tempo, a nossa personalidade alma vai se desenvolvendo, e essa personalidade alma ela está ligada também diretamente à nossa personalidade, né? Então, o nosso grande trabalho aqui na Terra e nesse plano é exatamente o desenvolvimento da nossa personalidade, o aperfeiçoamento da nossa personalidade. E nós vamos ficar por aqui enquanto nós tivermos coisas para aprender no plano material. Depois de muitas e muitas e muitas e muitas encarnações, quando já no plano material nós não tivermos grandes desafios ou aprendizados que possamos ter, nós vamos passar a viver diretamente e completamente no plano espiritual. Bom, uma vez que nós estamos no plano terreno, superar os desafios é exatamente para isso que nós estamos aqui. Então, nós viemos para o plano terreno para superar os desafios. As pessoas podem chamar isso de problemas, podem chamar isso de outras coisas, mas são, fundamentalmente, eu prefiro a palavra desafios, né? Ou até oportunidades de evolução. Então, nós temos muitos desafios durante as nossas vidas, e em alguns momentos a gente sente que até que esses desafios, às vezes, são grandes demais para nós, aí um momento de fraqueza que a gente acha que, puxa vida, são muitos desafios, muitas situações que eu tenho que enfrentar, e que, eventualmente, a gente sente o peso desses desafios. E aí entram, dentro da seara da proteção psíquica que nós vamos conversar, algumas vezes nós nos sentimos desprotegidos e vulneráveis, né? Vocês mesmos que trabalham com terapia e com clientes que vêm diretamente no consultório de vocês e tudo, às vezes vocês pegam pessoas complexas, né, para poder ajudar naquele trabalho de ajuda que vocês estão fazendo. Algumas pessoas são bem complexas e vocês, às vezes, se sentem até desprotegidos nessas situações, né? Às vezes nós nos sentimos atacados por alguma pessoa invejosa. Depois eu vou até conversar um pouco sobre essa questão da inveja. Ela é muito particular, né? E também, às vezes, por um inimigo pessoal. Então, também aí isso ocorre muito conosco, né? Em alguns momentos da vida. Em outros momentos da vida, nós sentimos que estamos na presença de alguma pessoa que suga a nossa energia, uma pessoa difícil de lidar, que você vai lá e cada vez que você tem que conversar com essa pessoa, você fala, meu Deus do céu, tenho que atender essa pessoa de novo, tenho que conversar com essa pessoa novamente, enfim. Nós sentimos que estamos, às vezes, em um ambiente que a energia negativa nos afeta, né? Aqueles, principalmente, bom, todos nós, né, que saímos a campo, que vamos em vários lugares diferentes, em alguns ambientes a gente se sente até oprimido e sente que aquela energia não bate com a nossa, né? E, às vezes, a gente, em casos extremos, acabamos nos sentindo sem energia até para seguir em frente.
e é quando entram os casos até de depressão e tudo mais, né? E às vezes até pior, a depressão pode ter consequências que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Que são muito indesejáveis, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem um conjunto de situação desses, né, desse tipo de situação ao longo da sua vida, você gostaria de conhecer alguma coisa, porque esses desafios são tantos que a gente pode, às vezes, ficar com medo, ficar confuso, e gostaríamos de ter ajuda, né? Até muitas pessoas que procuram vocês procuram exatamente por isso, porque elas estão precisando de ajuda. Mas nós também, como seres humanos, muitas vezes vamos precisar dessa ajuda. E esse trabalho, onde que a gente poderia fazer alguma coisa que nos ajudasse? Então, tem um processo de proteção psíquica. A proteção psíquica é um processo de autoajuda, na verdade, né? Então, aí, nessas situações, quando a gente está realmente se sentindo vulnerável e tudo, entram os métodos de proteção psíquica. E muitas vezes, muito antes disso, você já pode usar esses métodos para evitar até de chegar num processo que você sente a necessidade dessa ajuda. Então, é aí que entra o conhecimento da proteção psíquica. A proteção psíquica ela tem alguns pilares, né? Ela tem alguns que, na verdade, são 5 pontos que são fundamentais para que se possa utilizar o sistema de proteção psíquica, né? E a proteção psíquica ela é necessária quando nós, em algum nível, estamos desarmonizados, principalmente, né? Então, a primeira coisa que é fundamental para a proteção psíquica é a harmonização. A harmonização e a meditação, elas são fundamentais e, na verdade, uma está interligada com a outra. Quando você se harmoniza, você consegue ter uma meditação mais profunda, e quando você medita mais profundamente, você se harmoniza com o seu interior, você tem uma paz maior e tudo. E à medida que você tem uma harmonização interior maior, você tem uma proteção muito grande contra as demais coisas. Então, isso nós vamos até explorar um pouco mais para frente um pouquinho, tá? Outro ponto importantíssimo é o padrão de pensamentos e sentimentos. Nós temos que ter um padrão de pensamentos e sentimentos, um padrão de pensamentos positivos. Então, nós temos que nos ocupar de manter os pensamentos o mais positivo possível sempre. Então, temos que procurar ter sentimentos construtivos, né? Sentimentos positivos. Então, eu sei que os sentimentos, muita gente vai falar, mas eu não tenho controle sobre meus sentimentos. Mas você tem controle sobre seus pensamentos. E você pode, a partir de cultivar pensamentos positivos e atitudes positivas, atitudes construtivas, esse conjunto de coisas, ela vai te trazer cada vez mais sentimentos também positivos, né? Vai te trazer sentimentos de mais paz interior. A coisa mais importante para nós é a paz interior. As pessoas às vezes ficam em busca da felicidade. Eu diria, vamos buscar a paz, porque a paz é a chave de uma quantidade imensa de situações que nós podemos contornar, né? Inclusive, mantendo esse padrão de pensamentos, esse padrão de harmonização e tudo mais, você consegue já antever certas situações que estão para ocorrer, né? E não estou falando nada assim de poder sobrenatural, nada disso. Essa antevisão, ela é até porque, pela própria experiência, você começa a perceber que algumas situações estão se encaminhando para uma determinada situação. E aí você pode já corrigir essa situação antes dela tomar corpo, né? Isso é super importante. Outro ponto importantíssimo é a utilização da imaginação e da visualização criativa. Esse é outro pilar. Vocês vão ver que, na hora que a gente começar a mostrar os métodos, praticamente todos os métodos estão baseados nesses 5 pilares, né? E a imaginação e a visualização criativa, elas são fundamentais, porque você pode, a partir da imaginação, conseguir visualizar uma certa situação, e essa certa situação
pode te dar uma proteção. Porque é muito importante também, no processo de proteção psíquica, um papel fundamental é nós nos sentirmos protegidos. Isso é fundamental. Então, se nós tivermos a tranquilidade e a sensação de proteção, isso para nós já é uma situação fantástica. E através da imaginação e da visualização e de tudo, você vai vendo que cada coisa que eu estou falando aqui, ela vai se encaixando na próxima, né? Então, se você estiver se harmonizando, meditando, se você tiver um padrão de pensamentos e sentimentos positivos, se você usar a sua imaginação e sua visualização criativa, tudo isso vai construindo ao redor de você todo um sistema de proteção e de autoconfiança. Então, você vai ter a proteção até porque você vai ter confiança no processo, né? Outra coisa que é importante é manter o corpo físico saudável, né? Porque nesse processo todo, da nossa vida diária, inclusive, se você não tiver um corpo físico saudável, você não consegue ter a expressão que você poderia ter no mundo material, né? Então, uma pessoa que está sempre muito doente, com muitos problemas e tal, problemas de saúde, no caso, eu me refiro, ela não pode, ela tem uma manifestação no plano físico, né, no plano material, já comprometida a um certo grau. Por isso é muito importante manter a saúde, né? Você não precisa ser bonito, mas você precisa ser saudável, né, na medida do possível. Esse é o ponto, né? Outra coisa é que a prática constante, né? A prática constante desse trabalho, ela acaba te trazendo essa autoconfiança, acaba te trazendo essa sensação de proteção, e com isso você efetivamente vai estar protegido psiquicamente, tá? Então eu queria começar com esses 5 pontos, né, para dar esse esclarecimento inicial, e aí vamos entrando então nos métodos que a gente pode usar. Vocês vão ver que os métodos estão muito ligados com imaginação e visualização criativa, tá ok? Bom, o primeiro método de proteção é o cone de luz branco, né? O cone de luz branco, fundamentalmente, é você visualizar um cone de luz e que te envolve completamente. Então, esse cone de luz, ele te protege, ele te purifica, né? E você, quando tem alguma situação, você pode trazer esse cone de luz branca, visualizar rapidamente o cone de luz branca, e você tem essa situação de proteção. Quando as ameaças que você está tendo, elas são do nível psíquico também, e não são do nível físico, que são coisas diferentes, o cone de luz branca ele funciona super bem, né? Eu uso isso até, para vocês terem uma ideia, eu uso isso até, por exemplo, vamos supor, eu vou num lugar lá e estaciono meu carro no meio da rua. Aí, antes de eu ir embora, eu tranco o carro, visualizo lá o cone de luz branca protegendo o meu carro e vou embora, e não penso mais nisso. O carro está lá protegido e tal, e fim de papo. Ele vai estar dentro do meu psicológico, ele vai estar invisível para os malfeitores, vamos dizer assim, né? E isso é importante, né? Porque eu estando com essa tranquilidade, eu não vou atrair nada. Depois nós vamos conversar sobre o poder de atração que nós temos das coisas negativas, tá? Mas o cone de luz branca é fantástico. Ele é fantástico para nós, ele é fantástico para a proteção das nossas coisas também. Até, por exemplo, eu tenho 2 filhas. De vez em quando, elas vêm me visitar e eu moro bem longe, tenho que viajar de carro, né, para poder chegar na casa dela e tudo. Então, eu sempre visualizo um cone de luz branca em cima do carro, seguindo o carro, né? Então, onde o carro dela está indo aquele cone de luz branca fazendo a proteção dela, né? Então, eu sempre protejo minhas filhas dessa forma e pessoas queridas para mim dessa forma. Ainda no ponto do cone de luz, você pode proteger sua casa com o cone de luz, né? Então, você pode pegar e visualizar um cone de luz protegendo toda a sua casa, né? E todas as pessoas que estão dentro da sua casa.
E esse também é uma outra forma, é uma variante do mesmo processo. O outro sistema é o cilindro de proteção, né? Você pode visualizar, e isso sempre vale para você, para sua família, para sua casa, para o seu carro, para o que você quiser. Você pode proteger com um cilindro espelhado. Então, você pode se visualizar dentro de um cilindro espelhado. Então, em algum momento, inclusive, que você sente que você tem que entrar num ambiente difícil, num ambiente complicado, você pode ou visualizar o cone de luz branca sobre você antes de entrar nesse ambiente, ou você pode visualizar esse cilindro espelhado, né? Então, ele pode ser espelhado, ele pode ser transparente. O cilindro espelhado, algumas pessoas falam, puxa, mas o cilindro espelhado não é uma coisa agressiva, né? Porque se a pessoa manda uma energia negativa para você, você devolve energia negativa para o meio, né? Então, se você não quiser o cilindro espelhado, você pode usar um cilindro transparente, mas que toda a energia que chega para você, que seja positiva, ele deixa passar, é permeável, e toda energia negativa ele pode transformar em umas nuvenzinhas brancas. Então, você pode visualizar isso, né? Que a energia negativa está chegando e ela está evaporando ali, e o cósmico e o universo estão absorvendo essa energia. E você está protegido dessa energia, porque essa energia não chega em você, né? Tem a bolha de proteção, essa é para aqueles que são realmente, não, quero me proteger completamente, não quero deixar o espaço em cima, nem espaço embaixo, nem nada. Então, tá bom, então você pode visualizar uma bolha de proteção ao seu redor, pode ser uma bolha de proteção ao redor da sua casa, uma bolha de proteção ao redor da sua família, como você quiser, né? Então, a bolha de proteção é sua, você faz com ela como você quiser, você usa. Então, você vê que todos esses processos estão ligados com a imaginação criativa, né? Porque você vai visualizar essa bolha de proteção. Para quem assistiu Harry Potter, aí eu imagino que muitos de vocês devem ter assistido o Harry Potter, teve um capítulo do Harry Potter, eu acho que é o último capítulo, é o 7º filme, que tem um ataque em Hogwarts, né? E aí os professores evocam uma bolha ao redor de Hogwarts. Você pode até imaginar uma bolha naquele sistema mesmo, que ela está protegendo de todas as formas você. E só que ali era uma semi-bolha. Você pode fazer uma bolha completa, que ela entra na terra, inclusive, ela te protege por baixo, por cima, pelos lados e tal. E você visualiza essa bolha se formando, né? Eu falo dessa imagem porque essa imagem fica fácil de visualizar, né? Porque quem viu o Harry Potter sabe exatamente o que eu estou dizendo, né? Que essa bolha de proteção, que aí esqueci o nome lá, o Voldemort, né? Que chamava, ficava lá com a orelhinha dele jogando magia negra ali e ela batia na bolha e a bolha segurava e tal. Enfim, a ideia é muito parecida, né? E você vê, é tudo com o uso da imaginação. É tudo com o uso da imaginação. Tem o domo de proteção, esse sim muito parecido com a bolha de Hogwarts, né? Que é o domo de proteção que você põe também ao redor da sua casa, ao redor da sua família, do que você quiser proteger, enfim, né? São todos processos bem parecidos. Aí eu estou pondo várias alternativas, porque você pode escolher aquela que você se identifica mais. Ah, eu prefiro a bolha completa. Não, eu prefiro só o cilindro, tá bom? Ou eu faço o domo em cima da minha casa, tá bom? Aí você vai definir o que você prefere. Tem um processo também que são círculos de proteção. Eu coloquei 3, podem ser mais, podem ser menos. Você pode se colocar e visualizar no chão alguns círculos que te protegem também das energias negativas, de todas as coisas ruins que possam eventualmente estar se direcionando a você, né? Isso é bem importante. Esse círculo de proteção não é o meu favorito. O meu favorito é o cone de luz e também o domo de proteção. Esses que são meus favoritos, né? Para mim, para a minha personalidade, para o jeito que eu sou. Tem o animal protetor. O animal protetor ele é para situações um pouco mais críticas, né? Então, o que acontece? O animal protetor, assim como todos os outros que nós falamos, se você começa a trabalhar com isso, ele acaba se transformando numa forma pensamento, né?
Então, esse leão, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, caminhando junto dessa pessoa, ele é por uma proteção mais imediata, né? Quem fez esse desenho, na verdade, foi o sistema de inteligência artificial, né? Eu queria um leão transparente, mas o melhor que eu consegui foi esse leão aí, tá certo? Mas eu visualizo esse leão como um leão transparente, né? E ele anda do meu lado, ele anda do meu lado. Então, é uma forma de pensamento que eu construí muitos anos atrás. E quando eu preciso, eu chamo essa forma de pensamento. E quando é que eu preciso disso? Quando eu me sinto realmente ameaçado. Quando eu me sinto com uma ameaça muito forte. Então, eu invoco esse... Invoco é uma forma meio estranha de falar. Eu visualizo, tá certo? Esse leão, se eu precisar, né? Então, inclusive, tem uma situação que eu vivi, já faz bastante tempo atrás, inclusive, deve ter mais de 20 anos isso. Eu estava andando na rua e, e vieram dois sujeitos, eu acho. Eram acho que eram 2 ou 3 sujeitos, eu não lembro mais, na minha direção. E na mesma calçada que eu. E na hora que eu vi isso, na mesma hora me veio eu vou ser assaltado. Isso é um assalto. E percebi na hora que ia ser um assalto. Aí o que eu fiz? Eu visualizei o meu leão, que eu sempre tenho, então eu puxei a forma de pensamento dele, pus o leão andando do meu lado. Imagina o leão, o tamanho desse leão. Esse leão é grande pra caramba, tá certo? Então, eu pus esse leão andando do meu lado e coincidência ou não, os sujeitos que estavam vindo na minha direção, que eu tenho certeza que iam me assaltar, eu também olhei para eles, né? Eles atravessaram a rua e andaram pelo outro lado da rua e foram embora. E não aconteceu nada comigo. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode, mas eu não acho que foi, não. Tá? Eu acho que eu tive uma intuição desse assalto e eu usei esse leão de proteção. A proteção através do amor é uma das proteções mais fantásticas que tem, né? E ela serve para muitas coisas, né? Inclusive quando nós temos uma pessoa muito difícil, né, na nossa vida, às vezes uma pessoa que é realmente praticamente um inimigo mesmo, né? Uma pessoa muito complexa, você pode visualizar essa pessoa e mandar todo o amor que você pode para ela. Mesmo que você não goste dela, você manda esse amor para ela. Se você pensar na unidade cósmica, né, todos nós somos o mesmo ser. E isso também é um assunto bem longo, eu não vou entrar nele agora, mas quando você ama o próximo, que você consiga mandar amor para o próximo, você suaviza todas as situações que possam ocorrer com ele. E, eventualmente, uma pessoa até que é muito desagradável para você, amanhã, depois, pode até virar ser seu amigo e uma pessoa até que agradável para você. Porque o mundo é como um espelho. O que você manda para o mundo, você recebe de volta, né? Se você mandar amor para o mundo, você vai receber o amor em alguma intensidade. Eu sei que amar o próximo, e principalmente amar uma pessoa que nos é desagradável, não é uma coisa simples. Mas, se for possível fazer. Senão, você usa os outros métodos lá. Você usa lá a bolha, você usa lá o cone, faz lá o que você achar que é mais adequado para você. Tá? Harmonia e equilíbrio é fundamental, né? Seria realmente o ponto que nós teríamos que trabalhar muito dentro de nós, e isso é através da meditação, né? A meditação, ela traz essa harmonia interior. Na medida que nós nos harmonizamos e que nós fazemos a meditação, o que acontece? O nosso mestre interior nos manda intuições, ou vamos dizer assim, se você quiser, o universo te manda intuições daquilo que você deve fazer, e essas intuições sempre são muito boas, e você encontra a solução para qualquer coisa que você precise. Ou como lidar com a inveja ou com energias negativas reais ou imaginárias que são emitidas por outra pessoa.
A primeira coisa que eu queria comentar sobre inveja é uma coisa bem interessante. Às vezes, tem pessoas que chegam para mim e falam: tem uma pessoa que é muito invejosa, que não sei o quê, para cá, para lá. E a minha pergunta é: como é que você sabe que ela tem inveja? A inveja é um sentimento muito pessoal. Só quem tem sabe que tem. Né? Então, quando você acha que uma pessoa é invejosa, normalmente você está achando. Você está simplesmente achando. Eu acho que ele é invejoso, mas por quê? Né? Por quê? Então, falar, porque ele é desagradável, porque isso, não, isso não quer dizer que ele é invejoso. Né? Então, a inveja é um sentimento muito pessoal. E a inveja só vai te atingir se você permitir. Se você permitir. Porque energia negativa vindo de outra pessoa, ou do meio, de onde você quiser, só vai te afetar se você acreditar nisso. Se você acreditar que aquela pessoa que você supõe que seja invejosa, vai te prejudicar de alguma forma, então, se você acredita nisso, vai mesmo, vai acontecer. Porque quando nós temos o nosso subconsciente, né, é uma coisa muito interessante. Né? Vocês me permitam cometer alguns erros na forma das palavras que eu utilizo, porque eu não sou terapeuta, eu sou engenheiro. Tá? Mas, se você permite e acredita que alguma coisa vai te prejudicar, ela vai te prejudicar. E eu penso muito no sentido que, quando você tem pensamentos positivos e pensamentos e sentimentos positivos, você atrai coisas positivas para você. Se você tiver pensamentos negativos, e, por exemplo, o medo de uma pessoa invejosa, o medo de uma energia negativa que pode estar trazendo, então, esses medos, eles vão te afetar. Mas, realmente, é você que se afeta, e não aquela pessoa que tem aquele poder de te afetar. Ninguém tem poder de te afetar, não psiquicamente. A pessoa não tem esse poder. Então, não dê para as outras pessoas o poder que ela não tem. Né? Porque aquele cara quer me prejudicar e tal. Ele pode te prejudicar de outras formas, mas não através da energia dele. Né? E se você estiver preparado para isso, você consegue também tirar de letra e desmanchar a situação que está se formando. Então, o primeiro ponto que eu queria que todos nós tivéssemos bem claro em nossa mente: não atribua a outra pessoa o poder que ela não tem. Sabe? As pessoas não têm esse poder de prejudicar as outras, não psiquicamente. Né? E, normalmente, a pessoa que é invejosa, que realmente é invejosa, então, existe a pessoa invejosa? Claro que existe. Existe a pessoa invejosa. Ela não prejudica a pessoa que ela tem inveja, ela se prejudica. Porque os pensamentos, o padrão de pensamentos negativos e de sentimentos negativos causados pela inveja acabam prejudicando essa pessoa. Então, ela acaba, inclusive, somatizando essa energia negativa que está dentro dela. Né? Como vamos dizer, aquela inveja, ou então aquele ódio que ela tem e tudo mais, é um padrão de pensamento negativo tão forte que ela acaba somatizando. Então, essa pessoa vive doente, essa pessoa vive com problemas. Ela causa problemas para ela mesma, não causa problema para o outro, ela causa problema para ela. Né? Quem mais se prejudica é a pessoa invejosa, e não a pessoa que ela tem inveja. Né? E mesmo assim, você nunca sabe se uma pessoa tem inveja de você, você supõe, porque você não sabe o pensamento da pessoa. Tá? Só você pode permitir que a outra pessoa te prejudique. Isso é importantíssimo entender. Se você acreditar que aquela pessoa vai te prejudicar com o pensamento dela, só porque ela não gosta de você, ela vai te prejudicar. Mas quem vai te prejudicar é você mesmo. É você que está se prejudicando porque você está permitindo que a outra pessoa, você está acreditando que a outra pessoa pode te prejudicar. Então, esse pensamento e esse medo, na verdade, que acaba sendo, esse medo de ser prejudicado, é que acaba te prejudicando. Né? Tudo que nós pensamos, nós criamos. Né? O nosso subconsciente,
ele está interligado com o subconsciente de todas as outras pessoas. Então, tem uma coisa até que o Jung chamava lá de inconsciente coletivo, que ele dava até uma conotação um pouco diferente dessa que eu vou falar aqui. Mas, na medida que você tem pensamentos positivos e construtivos, isso se forma uma cadeia com todas as outras mentes das outras pessoas, com todos os outros subconscientes, vamos chamar assim, ou inconscientes, né? E se você tiver pensamentos negativos, eles também vão encontrar um caminho de se manifestar. Então, tudo que você pensa tem um caminho de manifestação, seja no seu próprio corpo, ou seja através do inconsciente coletivo. Sempre lembrando, quem mais se prejudica é a pessoa que emite vibrações negativas. Então, nós temos que emitir pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos de amor, pensamentos de paz, de harmonia. Eu sei que não é possível. Nós somos seres humanos, né? Não é possível estar o tempo inteiro assim. Mas, na medida do possível, nós temos que emitir pensamentos positivos, construtivos, né? E quando nós temos pensamentos negativos e a gente vê esses pensamentos chegando a nós temos que afastar esses pensamentos e substituir o pensamento negativo por um pensamento positivo, por um pensamento construtivo. Como mudar a energia de um ambiente? Essa é outra situação. Às vezes você tem um ambiente que a energia não está legal. Como é que eu posso mudar a energia desse ambiente? De novo, quem faz a energia do ambiente é você, né? Por exemplo, aqueles que são católicos, né? Ou todos aqueles que têm algum tipo de religião e que vão num templo, numa igreja, sei lá, normalmente vão sentir que esse templo, que essa igreja tem uma energia boa, né? Essa energia boa que está lá, ela não é do mobiliário, né? Porque você chega num templo, o que tem no templo? O templo tem paredes, né? Ou uma igreja, ela tem paredes, ela tem cadeiras, né? E aí eu pergunto, a cadeira é sagrada? A parede é sagrada? A parede tem energia? A cadeira tem energia? Ela tem energia, mas não essa energia de harmonização. Essa energia de harmonia vem das pessoas irem constantemente nesse templo, nesse local, com os pensamentos mais elevados. Muitos vão lá para pedir ajuda, no caso da igreja, eu vejo isso, às vezes eu vou... a minha esposa é católica, às vezes a gente vai lá para Aparecida do Norte, e eu vejo, as pessoas estão lá, muitas estão pedindo, mas muitas com muita fé, com muita coisa. Então, essa fé, essa humildade que a pessoa vai ali, até esse pedido de ajuda, traz uma harmonia para todo o sistema, né? Impregna todo o sistema com essa harmonia positiva, vamos dizer assim, né? Então, o que muda a energia de um ambiente, fundamentalmente, é você, né? Se for um ambiente onde você trabalha, se for um ambiente da sua casa, é você que faz esse ambiente. Se você entra na casa de alguém e lá tem um ambiente super gostoso, é aquela pessoa que tem o mérito disso. Porque não são as cadeiras e não são os móveis e as mesas que criam esse ambiente, são as pessoas que estão lá. Então, quando alguma coisa necessita de limpeza, às vezes você vai num lugar até bonito, mas psiquicamente ele está como essa imagem aí, tudo destruído, né? Tudo largado, energia estagnada. Então, essa energia estagnada ela precisa ser limpa, e a limpeza dessa energia depende de você exclusivamente, né? Se for um ambiente seu. Se for um ambiente compartilhado, você pode fazer com que o pedaço que você usa fica muito bom, que tem uma energia muito boa. E isso vai, com certeza, se alastrar pelo resto do ambiente. Então, fazer uma limpeza psíquica do ambiente, ela pode começar até com uma limpeza física. Às vezes você tem um quartinho lá na sua casa que tem uma bagunça danada, que você, quando abre ali, você até olha e fala, nossa, mas que está desagradável aqui, não está legal. E na sua casa, basta você, faz uma limpeza, mas uma limpeza física mesmo, pega tudo que é velho, então você separa lá. Bom, essas coisas aqui são quebradas totalmente. Então, vou mandar para reciclagem. Essas coisas podem ser úteis para outra pessoa. Então, se essas coisas podem ser úteis para outra pessoa, então eu vou fazer para doação. Então, eu separo coisas que vão para doação, separo coisas que vão para reciclagem, e o lixo que não tem jeito mesmo vai para o lixo, né? Por enquanto. No futuro, ele vai ser reciclado também.
limpa o ambiente. O simples fato de você limpar esse ambiente com uma, como que eu diria assim, com uma força interior, assim, me fugiu a palavra agora, a palavra mais correta, mas você limpar esse ambiente com entusiasmo, vamos dizer assim, e não achando que é um peso limpar esse ambiente, mas limpar o ambiente com entusiasmo e tudo, isso já vai trazer outra energia para o ambiente. Ele vai ficar arrumadinho, vai ficar bonitinho, e ele vai ficar energeticamente positivo, bom de entrar lá e sentir esse lugar. Uma coisa interessante, algumas pessoas gostam de pôr vibrações fortes, né? Porque eles falam, não, se a energia está estagnada, então eu vou colocar um som alto ali, e esse som alto vai movimentar a energia do ambiente. E realmente, até dá para usar esse processo, né? Colocar um som mais alto para dar uma vibração, e essa vibração movimentar a energia do ambiente. Mas eu diria para você, é um conjunto de coisas, você tem que ajeitar o ambiente, né? A meditação e a harmonização no ambiente é uma coisa que traz bastante resultado para esse ambiente ficar mais agradável, né? Então, usar um incenso também, né? Pôr lá um aroma, um incenso nesse ambiente. Então, você começa limpando o ambiente com aquele entusiasmo positivo, deixa o ambiente bacaninha, aí depois você usa esse ambiente para meditar, queima um incenso nesse ambiente, tudo, e você vai transformando esse ambiente num ambiente harmonioso, um ambiente gostoso. E, claro, você vai falar, puxa, mas na empresa onde eu trabalho, eu quero mudar o ambiente lá da sala minha, mas eu não posso queimar incenso. Falo, tudo bem, não tem problema. Você não pode queimar incenso, mas você pode arrumar a sua mesa, você pode ajeitar tudo, pode dar uma limpadinha em volta, né? Você pode se harmonizar ali, pode entrar lá nesse ambiente também com o seu cone de luz e visualizar o cone de luz até purificando o ambiente, porque uma forma de purificar o ambiente também é o cone de luz branca, né? E outra coisa, né? A gente estava falando aqui sobre não dar o poder para as outras pessoas que elas não têm. Sabe que quem tem o maior poder sobre você é você mesmo. Então, na verdade, muitas vezes, nós é que somos o inimigo. O seu principal inimigo, eu lembro que uma vez nós fizemos um trabalho que nós demos uma caixinha, sabe, para cada pessoa, e falamos para ninguém abrir. E aí depois nós falamos, agora nós vamos pedir para vocês abrirem essa caixinha, que nós vamos mostrar para vocês o maior inimigo de vocês. E dentro da caixinha tinha um espelho. A pessoa abria, olhava e via aquela mesma. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos o maior sabotador de nós mesmos. Então, nós temos que trabalhar exatamente o padrão de pensamentos, de sentimentos, a cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, para que eles sejam construtivos, que eles sejam positivos, né? E dessa forma, nós vamos melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Essa energia positiva ela vai se propagando para outras pessoas. Então, observa como muitas vezes somos nós mesmos que estamos nos sabotando. Veja se não é você que está se sabotando. E você se sabota de muitas formas. Muitas formas. Né? Você não acredita em você mesmo, então você fala, não vou conseguir, não, nada dá certo comigo, e não sei o quê. Então, se você pensar assim, realmente será dessa forma. Se você diz, nada dá certo comigo, nada vai dar certo para você, não. Se você falar, eu vivo doente, vai continuar. O seu subconsciente vai tratar do assunto, ele vai falar, legal, então o padrão de pensamento é esse, é isso que nós vamos fazer. E o cósmico também, viu? O cósmico também vai pegar e vai mandar essas coisas. Porque ele é ruim? Porque ele é bom? Não, nada disso. É uma coisa muito simples. Eu vou tentar colocar isso em palavras muito rápidas e muito simples. A maioria de nós acredita que nós somos filhos de Deus, ok? Deus é essencialmente criador. Então, nós somos seres criadores. Só que nós somos seres criadores, mas nós estamos no começo da nossa jornada. Nós somos seres ainda que estão saindo, nem saímos da animalidade ainda. Nós somos animais, né? Um pouco mais inteligentes que os outros animais que estão aí no nosso planeta, mas nós somos animais. Só um segundinho.
Então, o que acontece? Nós somos seres criadores. E o ser criador, como é que funciona? O tipo de pensamento que ele mantém na mente se propaga para o inconsciente e do inconsciente ele vai para o inconsciente coletivo. Então, o que acontece? Quando você tem os seus medos se propagam, né? Porque o seu subconsciente, o seu inconsciente, ele não entende a palavra não. Ele entende só aquilo que você está pensando. Então, por exemplo, se eu só pensar em medo, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltado, então eu mantenho esse medo de ser assaltado na minha mente, né? Esse medo de ser assaltado. Eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado por quê? Porque eu estou passando esse medo de ser assaltado e, fundamentalmente, o pensamento do assalto, eu estou passando para o meu subconsciente. E aí meu subconsciente passa para o inconsciente coletivo e alguém lá no inconsciente coletivo vai pegar e vai vir me assaltar, né? Uma dessas pessoas vai materializar aquilo, né? Então, isso é uma coisa muito difícil de explicar em poucas palavras, mas basicamente é isso. Da mesma forma, quando eu tenho pensamentos positivos, o inconsciente coletivo também encontra um caminho de materializar aquele pensamento positivo. Só que o que nós pensamos, nós materializamos mais cedo ou mais tarde. Nós não somos como Deus, vamos supor, Deus pode materializar sim, mas nós, como somos seres ainda que estamos no nosso começo de desenvolvimento, a materialização, graças a Deus, a materialização dos nossos pensamentos, ela demora, ela leva um tempo, ela não é imediata, né? E o nosso inconsciente não entende a palavra não. Então, por exemplo, eu posso pedir para vocês, aí, fazer um experimento muito rápido. Eu quero que vocês não pensem, mas olha, não pensem de forma alguma numa caneta. E todos pensaram na caneta. Por quê? Porque o seu inconsciente, ele entendeu a palavra caneta, ele não entendeu a palavra não, né? Por isso, as coisas que nós temos que ter, que nós queremos materializar, que realmente nós achamos, nós temos que mantê-las na nossa mente. E mantendo esses pensamentos na nossa mente, eles vão eventualmente se materializar, tá? Seja para o bem ou seja para o mal, depende do que nós pensarmos. Então, essa é a sombra dentro de nós, né? Ao mesmo tempo que é um poder criativo muito grande, ela é a sombra dentro de nós, se nós não soubermos utilizar, né? E também esse aspecto da sombra dentro de nós é que nós não somos seres bons nem seres maus, mas nós temos as duas coisas dentro de nós, né? Então, nós precisamos decidir o que nós queremos manifestar no plano terreno. Nós queremos manifestar a nossa energia boa ou nós queremos manifestar a nossa energia ruim, né? É isso que nós temos que pensar. Nossas crenças e medos afetam toda a nossa vida, né? E isso eu já expliquei. O processo de autopurificação é uma das coisas que nós podemos fazer. Eu não posso entrar, nós já estamos avançados no tempo aqui, eu não posso entrar em muito detalhe sobre isso, mas você pode usar, por exemplo, aquele cone de luz branca para purificar o seu ser, né? E você pode também procurar, nesse processo de autopurificação, a partir do controle dos pensamentos e procurando ter pensamentos positivos. Você pode visualizar um processo de transmutação em você, onde todas aquelas coisas negativas vão virando uma fumacinha preta que saem de você, e essa fumacinha preta depois se transforma numa fumacinha branca, e essa fumacinha branca é absorvida pelo cósmico. E, nessa medida, todas as coisas ruins vão saindo de dentro de você. Você pode pensar sistematicamente que você quer canalizar para o melhor de você mesmo e ser a melhor versão de você mesmo, né? Então, tem várias formas. Você pode tomar um banho, certo? Você pode tomar um banho de mar, e deixar toda a energia negativa sair no banho de mar, né? E tem um gato aqui do meu lado, mas enfim, né? A harmonização interior através da meditação nós falamos. Aqui tem a história do mestre interior, né, e do casamento alquímico. Isso é meio complexo para eu colocar agora aqui. Mas todos nós, vamos dizer assim, nós temos a voz da nossa consciência. E vamos imaginar que a voz dessa consciência seja o nosso mestre interior.
entre aspas, tá? E o que nós temos que buscar no plano terreno é que esse mestre interior, que já é divino, uma parte de nós já é divina. Então, pegar essa parte de nós que já é divina e exteriorizar. Quanto mais nós conseguirmos exteriorizar o divino que existe dentro de nós, que é o melhor de nós mesmos, nós vamos nos transformando cada vez mais num canal de manifestação do nosso mestre interior, num canal de bondade, de tolerância, de criatividade, enfim, né? E, eventualmente, nós vamos conseguir encontrar o casamento alquímico. O casamento alquímico seria a nossa integração cósmica, que, finalmente, em algum momento, todos nós vamos conseguir, né? Inclusive, o maior bandido que você possa imaginar hoje, um dia, numa encarnação futura, também vai conseguir chegar ao casamento alquímico e chegar à integração cósmica. Uma coisa importante para a gente olhar de vez em quando é avaliar o impacto da nossa energia para o mundo. Será que o mundo está melhor porque eu existo? Ou será que ele está pior porque eu existo? Então, o impacto dessa energia para o mundo é uma coisa fundamental. Então, eu diria assim, vale a pena, de vez em quando, a gente parar para pensar, será que o mundo está melhor porque eu existo? O que eu tenho feito de bom? Né? Qual a minha parte boa que tem se manifestado? Isso tem ajudado outras pessoas? Isso tem ajudado a nossa civilização de alguma forma? Eu tenho sido útil para a sociedade onde eu vivo? Eu tenho sido útil para a família onde eu nasci? Né? A família onde eu nasci, ela está se beneficiando da minha existência? Como que é isso? Então, eu acho que vale muito a pena esse pensamento. Purificando a si mesmo, né? Tem várias coisas que você pode fazer. Algumas podem parecer muito estranhas, né? Falar, pô, mas movimentar, chacoalhar, esse movimento todo, ele até dançar, deixar a coisa fluir através de você, praticar exercícios, passear num parque, tomar um bom banho de chuveiro, praticar harmonização e meditação, permitir que a sua luz interior se expanda, né? Cuidar de uma plantinha, pegar uma plantinha lá na sua casa, no seu apartamento, um vasinho, e fazer essa planta ficar bonita, né? É um desafio para muitas pessoas, né? Eu até um tempo atrás, eu matava até cactos, né? Eu ia cuidar de um cactus, se bobeasse, o cactus morria, porque eu esquecia de botar água, esquecia, né? Porque até o cactus precisa de água, né? Mas, assim, cuidar de uma planta é uma forma também de você sair daquela situação do dia a dia, daquele mundo de desafios que você tem, né? Uma forma também de deixar as energias ruins é tocar o solo, ou então uma grande pedra, né? Você vai e você está se sentindo pesado, então você anda descalço na grama um pouquinho, põe a mão numa pedra grande ou na própria terra e visualiza toda aquela energia negativa saindo de você e você se sentindo bem, né? E manifestar o mestre interior, manifestar o ser interior é a coisa mais importante nossa. Se nós conseguirmos começar a manifestar esse ser interior, nós vamos reduzir o número de encarnações que nós vamos ter pela frente bastante. O maior de todos os ideais espirituais é integrar nossa personalidade completamente ao nosso mestre interior, naquilo que é chamado de casamento alquímico. Isso vai vir a partir da nossa purificação, a partir de permitir que o melhor de nós se manifeste. Eu repito de novo, avalie o impacto de sua energia para o mundo. O mundo está melhor porque eu existo ou não? Para proteger outra pessoa, é possível, eu até falei lá no começo, que minhas filhas, quando vêm, eu sempre visualizo o cone de luz sobre o carro e tudo mais, né? Agora, de maneira geral, é melhor sempre proteger as pessoas que solicitaram sua ajuda. Quando uma pessoa solicitou sua ajuda, ela está esperançosa, inclusive, que você mande uma energia boa para ela. E, bom, no caso dos médicos, não precisa nem dizer, né? Médico, toda hora tem gente lá pedindo ajuda, mas o médico completo é um médico que não olha só para o medicamento, ele olha para a pessoa, olha para aquele ser.
e tenta entender o que aquele ser necessita de verdade. Porque a doença ela se manifesta a partir de uma desarmonia interna. São sempre desarmonias internas que causam a doença. Né? Por mais que a gente fala, não, porque a bactéria, porque isso, porque aquilo. Mas a bactéria, o que aconteceu? A imunidade caiu. Caiu por quê? Caiu porque a pessoa está meio deprimida, está com pensamento negativo, ela está com uns problemas pessoais que ela não está conseguindo encontrar a solução adequada. Então, o médico também ele é um médico que olha para aquele ser humano. Né? Eu acredito nisso. Né? E quando você vai procurar ajudar alguém, sempre o melhor que você para aquela pessoa, né? A maior de todas as proteções é aquela que eu coloquei na primeira linha dos 5 pilares, é a harmonização interior, que ela pode ser alcançada pela meditação, por nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Né? Então, essa é a maior de todas as proteções que nós podemos ter. O que eu tinha que apresentar é isso, né? Tem uma sugestão de leitura aqui, tem um livro chamado Proteção Psíquica, desse William Bloom, que ele trata desses temas, mais ou menos, aqui que eu coloquei aqui. Eu preciso adiantar que eu não concordo com muita coisa que está lá, mas a parte inicial do livro é muito interessante, né? E eu não concordo, apesar de eu estar dizendo, você fala, pô, você está sugerindo um livro que você não concorda? Eu estou sugerindo um livro que eu concordo em parte com algumas coisas, mas muita coisa que tem lá dentro não concordo, principalmente o livro da metade para frente, praticamente não concordo com nada, tá certo? Mas ele tem coisas boas no começo. Como eu não posso dar referência das monografias da ordem, né? Então eu posso mostrar esse livro aí, que é interessante. Ele é interessante. As imagens que vocês viram aqui, elas foram desenhadas pela inteligência artificial do Bing Image Creator, da plataforma DALL-E. Né? E os slides foram organizados pelo designer do Microsoft PowerPoint. Né? Inclusive, a sinopse dessa palestra, para aqueles que leram a sinopse, quem escreveu a sinopse foi a inteligência artificial, né? Não fui eu, não. Foi o sistema de inteligência artificial que escreveu. Eu expliquei para ele o que eu queria fazer, e aí ele escreveu a sinopse da palestra, eu li e falei, pô, tá legal. Aí eu peguei e mandei a sinopse, tá? Foi escrita por um computador. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, né? E desejar paz profunda a todos. E se tiver alguma pergunta, eu estou disponível. Eu vou pedir a você, Sérgio, que interrompa a apresentação, né? Dá um stop share aí, para a gente poder ver todas as pessoas. Isso, muito obrigada. Eu vou tirar aqui o múltiplo, porque às vezes, sem querer, a pessoa está aí ouvindo, vai acessar a internet e começa a aparecer a tela e a gente fica sem saber que inteligência artificial foi a que gerenciou a coisa que está aparecendo, né? Muito obrigada por suas colocações. Anotei aqui várias coisas, mas eu vou deixar que as pessoas se manifestem primeiramente, já antecipando aqui o pedido de desculpa de uma das médicas que precisou sair, porque eles estão num processo de atualização lá do Biofal, e ela deu uma retirada, mas agradeceu e disse que vai continuar assistindo quando voltar lá do grupo. Eu deixo Perfeito. em aberto aí, então, para perguntas, para colocações. Uau, eu vou começar então. Eu vou abusar aqui porque assim eu puxo a fila, né? Tá. Eu vou começar de trás para frente. Você citou aí o livro, né, da proteção psíquica. Eu vou sugerir dois livros que já foram compartilhados no nosso grupo, que eu acho assim muito interessantes, da Bárbara Brennan. Eu não me recordo aqui muito bem, mas acho que ela era biofísica. Mãos de Luz e Luz Emergente. Mãos de luz. Mãos de luz. Mãos de Luz, eu acho que foi o primeiro que ela escreveu, e É. ela escreveu muito na retranca, né? Porque quando você vai falar dessas coisas, algo da nossa geração sempre apita, né? Ah, o fulano está assim, se deslocando para magias, né?
e aí a pessoa desconsidera toda a parte profissional. Imagine um médico falando disso, imagine um doutor dentro da academia, né? Então, isso não era permitido. E quando ela foi escrever Luz Emergente, aí ela abriu o leque. Aí ela dá receita de chás, ela dá um monte de informações que são, assim, de uso pessoal e toda a experiência que ela teve do contato com as pessoas de quem ela cuidou, né? E aí, a outra coisa que eu gostaria de colocar é que, por exemplo, toda aquela parte que você colocou, o cone de luz, o tubo, a bolha, o domo, o círculo, todas essas técnicas, em conjunto e de uma maneira muito especial, é que os reikianos de nível 2 e os mestres fazem. Então, todos os dias, assim que eu acordo, eu aciono a cerca de proteção energética ao redor da minha casa, da loja do meu marido, da residência da minha mãe, da clínica. E quando eu ia para a universidade, antes de chegar lá, o meu prédio estava protegido, a minha sala, o meu laboratório. Eu ia dar aula, a sala protegida. Dia de prova, a sala protegida. Então, assim, os símbolos do reiki, eles são poderosíssimos e eles fazem esse domo, o que você imaginar. E no caso da bolha, não é uma técnica do reiki em si, mas é uma técnica que eu aprendi com uma terapeuta que me trouxe para esse caminho do reiki, e ela, por sua vez, aprendeu com a mestre que a iniciou no reiki, trazida lá da corporal que eles têm e do xamanismo. Quando a gente vai finalizar o reiki, a pessoa ainda deitada na maca, a gente pede para a pessoa pensar numa cor, a primeira que vier à mente. E aí a gente faz o selamento da pessoa, fazendo um círculo de luz ao redor dela, com aquela cor que ela trouxe, que é a cor que ela precisa naquele momento, e a gente vai dizendo com as nossas palavras que aquele círculo é para permitir que apenas o amor, aquilo que é benéfico, entre e saia. Então é um trâmite como se fosse uma osmose de energias qualificadas, e as desqualificadas elas rebatem. É como se fosse realmente um selamento, né? Aquilo que é negativo rebate. E isso, tudo que eu aprendi no Reiki, me fez lembrar. Eu não vou me lembrar agora, daqui a pouquinho eu lembro. Vou até fazer a técnica do TFT, quando a gente esquece, a gente bate aqui no lado da mão e lembra. Mas tem um livro que eu li descrevendo a atitude de um seminarista que estava lá na lida dele. E aí eu vou interromper porque acho que eu me desviei para um lado, ou não é para eu falar, daqui a pouquinho eu vejo. Mas é a história de um seminarista, já sei. E ele, o budista lá conta que houve um assalto no ônibus onde ele estava, e simplesmente com uma técnica que ele usou, e provavelmente ele aumentou a vibração, porque quando você entra em meditação, ou harmonização, ou faz a bolha ou o cone, você aumenta a sua vibração, e você sai da vibração do camarada que está assaltando. Então ele se tornou invisível e ele não foi molestado naquele ônibus. Acho assim muito interessante, porque várias vezes nas viagens, viajei durante 11 anos, né? Quantas vezes, intuitivamente, eu fui obrigada a lançar mão de alguma coisa que dentro de mim já existia, eu não conhecia nada disso, e que me livrou de boas coisas, né? Como aquela história sua de trazer o leão, né? O seu animal de É, proteção. Então, assim, é. tem várias outras coisas para eu comentar, mas eu só puxei a linha para as pessoas se sentirem entusiasmadas. Vou fechar o meu microfone aqui e deixar para alguém abrir e comentar alguma coisa. Depois eu continuo. Eu queria comentar só em cima do que você estava falando, que eu li dois livros da Bárbara Brennan, né? O Mãos de Luz foi um deles. Espetacular, espetacular o livro. Eu achei as técnicas dela fantásticas, né? São técnicas de reiki, né, que ela usa. E fantástico o livro dela, gostei muito. O dela, eu diria, eu gostei de ponta a ponta. Tá certo? Só queria comentar isso, né? E o Juvenal levantou a mãozinha. Juvenal com a palavra. Não, eu só gostaria de agradecer ao Sérgio por ter aceitado o convite e, com certeza, ele está fazendo diferença no mundo. Espero que nós também estejamos fazendo essa diferença.
e gostaria de pedir aos demais, todos, que tenham esse tema em seus próximos períodos de estudo e meditação. Paz profunda a todas, todos, e que assim seja. Está feito. Obrigada, Juvenal. A doutora Nilza levantou a mãozinha. Com a palavra, doutora. Boa noite, Marli. Boa noite, Sérgio, Juvenal. Privilégio, né, a gente participar dessa apresentação. Parabéns, muito bom. Eu só queria falar com o Sérgio o seguinte. Eu fiz há muitos anos atrás o Silva Mind, e eu acho, o método Silva, né, de controle mental. Foi quando eu descobri o animal de proteção e como é que cada um vai descobrir o seu animal de proteção. Eu me lembro que nós fizemos uma meditação e o nosso animal se apresentou. Né? Eu achava que eu ia ter, sei lá, uma águia, uma não sei o quê. Eu pensava nisso, um leão, até porque eu sou leonina, né? Mas não, me veio outro animal completamente diferente. Então, eu queria que se ele pudesse falar alguma coisinha, como é que acontece isso? Como é que cada um de nós descobre? Porque eu já tenho o meu, mas e quem não tem, como acessá-lo? Né? Então, eu gostaria ou se não for hoje, mandasse para a gente alguma coisa sobre isso, que é muito importante. Eu chamo muito meu animal, adoro ele. Por exemplo, o meu animal de proteção, que é esse leão, eu só em ocasiões, eu só uso ele realmente em ocasiões onde eu me sinto ameaçado fisicamente. Se eu me sentir ameaçado fisicamente, aí é que eu utilizo ele para me proteger e não para atacar. Né? Eu não uso o leão para atacar o outro, mas para me proteger só. Né? E no caso do leão foi uma escolha mesmo. Assim, quando eu estava pensando sobre isso, me veio que o leão seria pela força dele e tudo, me veio que seria, para mim, o adequado, para eu me sentir protegido. Eu não me sentiria protegido, por exemplo, com um papagaio, né? Com uma arara, sei lá, com um tico-tico, né? E ele me dava essa sensação. Por isso que eu escolhi o leão. Na verdade, no meu caso, fui eu que escolhi o leão. Pode ser até que não seja o animal certo para mim, tá? Pode até ser, porque eu nunca me preocupei em deixar o animal se manifestar para mim. Essa seria uma perspectiva bem interessante. Eu vou meditar sobre isso, né? E eu sei que tem pessoas que usam plantas até. Tem pessoas que, quando entram nesse processo, elas acabam utilizando uma planta de proteção, que é uma coisa completamente estática. Né? Então, é uma coisa bem interessante isso. Mas é bem interessante o que você está falando, da pessoa, de repente, meditar e deixar o animal se apresentar para ela. Né? Porque aí ela vai ter, talvez, o animal mais correto para ela. Agora, isso. O mais importante de tudo, acima de todas as coisas, é a harmonia interior e a capacidade de ter o pensamento positivo, essa energia positiva emanando de você e fazer o melhor que você pode em tudo que você pode ser. A gente tentar ser nossa melhor versão. Eu quero ser minha melhor versão. Então, deixar o que tem de melhor de dentro de mim, o que, né, se manifeste. Eu, por exemplo, teve um período na minha vida que foi um período evolutivo muito interessante para mim, que toda a noite eu pedia para o meu mestre interior se manifestar através de mim. E realmente, com o passar dos meses, eu senti uma melhora na minha personalidade, né? Muito grande. A minha personalidade começou a melhorar. Eu comecei a me transformar numa pessoa melhor. Né? Eu ainda tenho... Nossa Senhora, quanto que eu tenho que evoluir pela frente ainda, nem dá para imaginar. Mas, por isso que eu estou aqui. Mas eu senti que eu comecei a melhorar, comecei a me tornar uma pessoa mais tolerante. Eu era, né, há uns anos atrás, né, tem pessoas que têm o pavio curto, né? Sabe como é? Eu não tinha pavio, né? Então, você imagina.
né? Eu era muito agressivo, e eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Então, esse trabalho que eu fiz de pedir para o meu mestre interior se canalizar e se manifestar através de mim, né? Que É, ele me usasse como canal da manifestação dele, né? per- Isso começou a me tornar uma pessoa melhor e trouxe grande progresso para mim. Obrigada, Nilza. Obrigada, Sérgio. A Heloísa levantou a mão. Então, quanta coisa interessante, né? Você falou aí agora na percepção de um movimento evolutivo. A luta entrega, né, a um mestre que ele se manifeste. E, no meu entender, que ele se coloca como um instrumento, né? Eu também tenho feito esse exercício, a começar assim, quando eu faço uma meditação, e eu busco o quê? Eu busco inspirar o sopro divino. Então, eu mentalizo isso de estar inspirando o sopro divino e vou pensando nesse sopro, nessa oxigenação, por todo o meu corpo, chegando em todas as células, órgãos e tal. E eu peço que esse sopro divino transmute tudo para a harmonização. Eu não peço para eliminar uma célula que talvez se torne um câncer. Eu peço para eliminar, eu peço para transmutar. Porque eu acho que esse é o movimento da nossa vida, né? Ajudar nessa transmutação. E eu tenho sentido também uma aproximação, assim, no meu jeito de olhar, né? Com o sagrado, com o divino, porque a percepção, assim, de intuição, né? O que me chega como um alerta, me chega como uma compreensão maior, num posicionamento mais assertivo, mais amoroso, porque a gente fala na resiliência, às vezes pode trazer um tom assim de ser mais passiva, um pouco mais submissa, aguentando as coisas. E eu tenho desenvolvido, assim, eu olho para isso como um desenvolvimento de posicionar de uma forma amorosa, sabe? De olhar para o outro com uma forma mais amorosa, para ir além desse comportamento expresso aqui. A nossa vida é muito mais do que isso, né? Então, eu quero até, assim, me oferecer mais momentos, sabe? De meditar, de estar nessa presença com o divino, porque ela realmente traz muita transformação em nós. Então, é isso que eu queria compartilhar. Ah, e uma coisa, em um momento, isso já tem um tempo, quando ele falou do cilindro, né? Não, É o cilindro? cilindro de proteção. Isso, cilindro de proteção. Eu não busquei cilindro nenhum, mas teve um dia que eu senti, eu sentada no chão, mas eu senti como se eu estivesse em pé e esse cilindro viesse até mais ou menos a minha altura. Era como um vidro transparente, mas ele vinha só. Mas o cilindro de proteção é isso. O cilindro de proteção é isso mesmo. É, pode ser. Bacana. Não, e essa sua perspectiva de usar o sopro divino e permitir que o sopro divino se difunda em você é exatamente uma técnica de purificação, né? É de purificação interior e isso traz uma evolução, com certeza, do nosso ser, né? E é muito bacana. Esse tipo de coisa nos ajuda muito, né? E gostei bastante, bem legal. Eu gosto muito de sentir isso. Às vezes eu É. faço também um copo d'água de manhã. Pego um copo d'água, vou em uma janela em que eu vejo a claridade do sol, né? E falo também, água que veio da fonte original, que ao Uhum. passar
transmute tudo para o bem, meu corpo físico, mental e espiritual. É assim. Não, é legal. E você sabe que teve uma coisa que você falou sobre as células dentro do corpo, que você não tenta eliminar as células ruins, né? Na Ordem Rosa Cruz, nós aprendemos uma técnica chamada de alquimia mental, que é para desenvolvimento da personalidade. Então, a partir de um método de autoanálise, nós acabamos percebendo algumas falhas que nós temos de personalidade, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu até comentei com vocês, né, que eu era muito agressivo, né? Então, quando você tenta melhorar, que você não quer mais ser agressivo, você não fica pensando que você não quer ser agressivo, você fica pensando na tolerância, você fica pensando no bem. Então, você procura ser uma pessoa tolerante. Então, eu não me preocupo com a minha agressividade, eu observo que eu vou ser mais tolerante. Então, eu trabalho pela minha tolerância e não pela redução da minha agressividade. Mas só que na medida que eu melhoro a minha tolerância, automaticamente minha agressividade diminui, né? Então, na Ordem Rosa Cruz, a gente aprende sempre a trabalhar a qualidade oposta àquela que nós temos que eliminar, né? Então, se nós somos muito egoístas, por exemplo, eu sou muito egoísta e acabo percebendo que eu sou muito egoísta, então eu vou trabalhar meu altruísmo, né? Se eu percebo que eu sou muito orgulhoso e tal, eu vou trabalhar minha humildade, né? Então, você sempre trabalha a qualidade e você esquece o defeito, você trabalha a qualidade, e aí o defeito diminui, porque você está trabalhando a qualidade. Então, com isso, você está focando a sua energia naquela qualidade. Então, aquela qualidade se manifesta através de você. E nas nossas relações também, né? As É, pessoas falam muito mais pelo que ela escuta de bom dela, do que a gente está amarretando uma pessoa, né? uhum. Essa Mas legal. técnica que você mencionou, Sérgio, isso nós usamos na constelação estrutural, que se chama quadrado de valores. Qual é o valor que dá o contraponto, o equilíbrio para aquilo que você Isso. busca? Então, é interessante. Então, a gente trabalha não só na constelação estrutural, mas a gente trabalha isso também no TFT, que é a terapia do campo do pensamento. Eu fiz curso recentemente e a sugestão que se dá é para você trabalhar com a situação desejada, do jeitinho que você Isso. precisa que aconteça, e não focar no problema. Não é focar no problema, é focar no desejado. E na constelação estrutural, é focar na solução e não no problema. Então, Exato. assim, são técnicas em áreas diferentes, mas que culminam no mesmo lugar. E quanto mais pessoas ou técnicas desemboquem no mesmo lugar, é que aquilo lá funciona, né? É um caminho bom para a gente seguir. Na Ordem Rosa Cruz, esse processo chama criação mental. Então, quando a gente deseja alguma coisa e deseja realizar alguma coisa, a gente visualiza a solução final, a gente visualiza aquilo que nós queremos. A gente não visualiza o caminho, o processo, não, a gente visualiza o final. Então, vamos supor, se eu quero, para pôr uma coisa bem simples, né? Eu quero comprar uma casa. Então, eu visualizo eu morando naquela casa, eu visualizo eu passeando pela casa, vendo os vários cômodos e tal. É um processo bastante similar, e é um processo de criação mental. E aí, isso se transforma, essa visualização que você faz, se transforma numa forma de pensamento, ela vai para o seu inconsciente, se conecta ao inconsciente coletivo, e, eventualmente, você vai realizar aquela. E o cósmico te ajuda, que o pessoal fala, né? O universo conspira a nosso favor, ele vai nos ajudar a realizar aquele desejo, aquela situação que nós queremos, né? Mais uma interferência aqui, enquanto isso o pessoal vai se preparando para falar, hein? Opa, Teve uma época que eu peguei um livro, muito por acaso, as coincidências que às vezes não são por acaso. Eu fui buscar um livro dentro da biologia, que é o Planeta Simbiótico, e não tinha, mas tinha um similar. Eu peguei e falei, nossa, eu não conheço essa autora, mas vou ler. É A Evolução do Ser Humano, da Roselise von Sass.
Essa autora, eu acho que ela era austríaca e ela ficou morando aqui no Brasil durante muito tempo e ela fazia desdobramentos conscientes. E com esses desdobramentos, depois ela escrevia. A maior parte dos livros dela, se não todos, estão naquela editora chamada Na Ordem do Graal na Terra. E ali tem vários livros, né? Não só da Roseli Sbonsaz, mas de outros autores. E um deles, eu só sei o pseudônimo, porque ele não se identificou como pessoa física. Eu não sei se a pronúncia é correta, mas é Abdrushim. E ele fala de algo que meu avô materno sempre comentava em casa. Quando minha mãe começava a ficar nervosa com alguma coisa, ele falava assim: você vai atrair isso e vai pegar na sua filha inocente. Aquela fala antiga, né? E o que que o Abdrushim comenta? Que é algo que você já comentou aí na sua fala. Quando você emite um pensamento e tem muita força nesse pensamento, ele, como você é que deu origem a ele, esse pensamento fica associado a você por um fio energético. E aí a gente lembra dos livretinhos em quadrinho, né? Sempre tem uma setinha e a nuvenzinha Balãozinho. com algo escrito, né? Saindo da cabeça da pessoa. Então, assim, funciona desse jeito. Seu pensamento foi lançado nesse campo informado, e aí, tal qual o ímã atrai a limalha de ferro, todos os pensamentos similares vão se aglutinando ao redor daquilo que você gerou, daquela forma pensamento que você gerou. Vai chegar um ponto que ela vai estar tão saturada com as mesmas coisas que vai ter o efeito bumerangue e ele volta para você, né? Então, assim, a gente tem exemplos. Eu me lembro que teve uma vez uma professora, colega minha, queria ir para um congresso e ela queria aproveitar a carona num ônibus que estava vindo de outra universidade. E eu não sei o que é que ela aprontou, o que é que ela gerou de forma pensamento, que tudo deu errado. Inclusive, alguém, num final de semana, entregou um pote contendo alguma coisa para ser analisado em um dos laboratórios específicos. Um aluno dela, menos experiente, estava dentro do laboratório dela e comentou: Não, eu pego a sua amostra e na segunda-feira eu entrego lá no laboratório. E ficou com a amostra. E a amostra explodiu dentro da sala dessa professora. Então, pegou o computador, pegou literatura, fez a anarquia geral e teve que entrar com o processo de desinfecção, porque não se sabia o que que tinha ali, né? Se era bactéria, se era corrosivo, o que é que era. Então, eu pensei na época e falei com ela, falei, olha, o seu pensamento foi tão forte que você atraiu esse treco de volta feito um bumerangue. Então, assim, É, aquela história de orar e vigiar, eu acho que entra bem dentro dessa situação, né? sim. Dependendo do que você vibra, você atrai. E como o cérebro é burro, o não ele não entende. Então, aquilo vem assim em dose dupla, porque está associado a esse monte de pensamentos similares que estão aí na nosfera, no campo psíquico, tem vários nomes, né? Mas Uhum. o campo astral é o principal para juntar toda essa coleção de pensamentos desqualificados, porque o corpo mental, tanto do planeta quanto dos seres humanos, o mental superior, ele já filtra muito, né? Então, a Sim. parafernália está aqui no campo astral e no mental inferior. E É, se vira, porque a gente está no meio dessa parafernália, né? é isso aí. Eu acho que Algumas tem outras Heloísa. colocações. Heloísa levantou a mão lá. Heloísa Não, ela Diniz. já falou, é que ela esqueceu de apagar Ah, a tá. Esqueceu mãozinha. de tirar a mão. Ah, tá. Então tá bom. Mais alguma colocação? Doutor José Carlos fazia muito tempo que não vinha, eu vou cutucar ele aqui, ó, Leão cutucando com vara curta o leão aí, né? Doutor José Carlos é do Biofal, é um filósofo por natureza, uma linguagem extremamente abstrata, a gente tem que saltar várias ondas para alcançar o que ele fala, e tá aí caladinho, caladinho. Dia de ouvir. É verdade. Tem, ouvir Prazer também estar é de bom. volta. Prazer estar de volta, Marli. A gente estava dentro de outros compromissos, por isso que a gente ficou meio afastado um tempo, né? E é isso, eu acredito que a gente está vivendo um período onde o medo cresce demais e a única coisa que eu tomo cuidado é que a gente não faça o que faz com base no medo, né? Porque se nós temos
potencialidades, é bom fazer o que façamos, né? Lembrando de acesso às potencialidades, porque quanto mais você fizer a alimentação do medo, que nos é vomitado todos os dias, né? Como uma inundação, a gente acaba, às vezes, usando um recurso positivo com base na negatividade. Isso eu vejo que é bastante danoso, porque eu acabo alimentando o oposto do que se busca, né? E para esse momento de mundo, eu acredito que mais do que nunca a gente tem que estar lembrando de acesso às potencialidades que vieram conosco e que estão atrofiadas em cima de uma cultura que sobreviveu de vender medo e separatividade, né? A gente precisa muito ligar-se de um modo positivo àquilo que é a fonte, né? Acho que lembrar da fonte como um elemento de nutrição e não como baratas fugindo do chinelo, né? Eu fico muito preocupado quando eu escuto no meu dia a dia muitos procedimentos, às vezes, ligados justamente na alimentação do negativo, numa atitude aparentemente positiva, né? Isso é muito comum no cotidiano do consultório, né? Inclusive, eu digo muito para as pessoas, você veio buscar o FAO porque você não quer morrer, por quê, né? Porque uma coisa é você vir buscar caminhos da medicina não convencional, porque você entendeu que há algo de equivocado na busca da evitação da morte física, e vai se buscar um caminho alternativo numa esperança muito ilusória, né? E eu costumo brincar, olha, você está vindo aqui para viver bem e morrer melhor ainda, né? E isso faz muita diferença no cotidiano do atendimento e do acompanhamento. Seja como for, eu acho que precisamos muito alimentar recursos que nos protejam, porque são os gatos pingados falando disso e uma avalanche contrária alimentando o medo a cada dia de uma maneira assustadora e avassaladora, né? Eu vejo a tirania do medo aí sendo incentivada a cada passo que você der distraidamente. E agradeço a oportunidade aí do cutucão. Tá bom? Abraço. Obrigada, doutor José Carlos. Realmente esse é o medo é que faz com que a pessoa encolha, né? Ela encolhe, deixa de manifestar o seu melhor e deixa de participar desse coletivo que seria a nossa rede do bem, né? A nossa fortaleza, né? Mais alguém? Só deixa eu fazer mais um comentário, então, doutor José Carlos. Ângela, você quer falar? Porque eu anotei aqui, não vou esquecer, não. A doutora Ângela também trabalha com o Biofal lá em Bento Gonçalves, lá do cantinho que foi inundado, né? Nós aqui nessa secura e ela lá naquela umidade tremenda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe que não é só uma questão do medo, assim, eu vejo na minha realidade, as pessoas não podem ouvir um não. Eu hoje passei por uma situação onde eu fui bombardeada do primeiro ao quinto, na invertida, tão somente por eu trabalhar corretamente e dizer não, o senhor não pode, enfim, lá onde eu sou perita. E aquilo se criou uma confusão, assim, e eu me vi ali, assim, completamente sem apoio, porque os donos não querem confusão, enfim. Eu queria perguntar para vocês se algum de vocês utiliza ervas como protetoras, em forma de tintura, que possam ser aspergidas pelo consultório ou na casa de vocês, enfim. Algo do tipo uma mistura de arruda, guiné, catinga de mulata, verbasco, manjericão e alecrim. Eu uso, viu, Ângela? Eu Mas também não, tenho uma não sou experiência eu que boa até de usar em mim. não sou eu que faço não, que faço as preparações. A Cíntia, que é uma farmacêutica e ela é doutora em genética e bioquímica, ela tem uma farmácia no sítio onde ela mora, então ela prepara com base em plantas a essência de Uhum, proteção pessoal e a limpeza e purificação ambiental. Então, assim, isso. eu uso É, demais isso, usava muito quando eu atendia em consultório, né, o Reiki, e faz uma diferença muito grande. Medindo lá no biômetro de Bovie, a energia sobe bastante assim que você borrifa e dura é, um tempo. Então, assim, se você tiver as receitas,
Pode passar no grupo lá que a gente agradece, depois manda para o Sérgio, o Sim, Juvenal tá. pode ser o intermediário. A Ângela é Não, muito boa de preparar esse material, né, Ângela? imagina. É porque todos os recursos que a gente tiver são bem-vindos, né? E Todos os existe, recursos. existe um aspecto importante, né? Que é o aspecto daquilo que você acredita. Então, por exemplo, se você acreditar que aspergir uma essência vai ajudar a modificar a energia do ambiente, vai, porque na verdade o seu inconsciente vai trabalhar em cima disso e ele vai pegar e vai reformar o ambiente. E você está usando uma, vamos dizer assim, a erva como um amuleto quase, porque quem está fazendo o trabalho é você, mas você até passa para a erva essa situação, né? Ainda que as ervas tenham uma quantidade de energias, de coisas muito boas, né? Mas assim, Eu não tinha pensado desse jeito que o senhor fala, porque são ervas cujo estudo na fitoterapia na fitoenergética delas, elas teriam esse poder de proteção, tanto que eu falei essas aí, não uma outra qualquer. Mas eu acho que o observador que interfere muda no processo. o processo e o fenômeno, com certeza deve estar interferindo também, É, na, positivamente, ainda bem. na medida que você acredita, então isso potencializa o resultado, né? É bem bacana. Eu, particularmente, usei durante muito tempo, nos últimos anos não tenho usado, mas assim, quando eu chegava muito amarga, da universidade com tantas coisas, que é a história do dizer não, né? Porque quando você diz não, as pessoas se ofendem. Nós não temos uma sociedade que aceita o não. E o não é você colocar um limite, né? Basta, até aqui eu vou, daí para frente é seu, né? Então eu colocava um galinho de manjericão dentro da água, tipo água saborizada. E aquilo me Maravilhoso. deixava mais suave. E quando a coisa era muito pesada, que não tinha jeito, aí colocava umas folhinhas de alecrim e tomava água com alecrim, dava uma espremedinha de limão ali e aquilo me suavizava. Então eu sentia uma limpeza energética usando essas ervas. Então eu lancei muitas vezes mão disso na época que eu estava dentro da academia, porque não tem ambiente mais insalubre do que aquele em que as pessoas competem entre si de uma maneira até deselegante e desonesta. Então, o Sérgio colocou, né? Ah, você supõe que a pessoa tem inveja. Não, dentro do meu ambiente, a pessoa se declarava como tal. Então, assim, não tem como fugir, porque a pessoa sabe o que ela sente e ela declara. E aí eu me lembro que, assim, é puro preconceito, eu nunca li nada do Paulo Coelho, mas, assim, houve uma época em que eu ouvi um comentário, li um comentário de livros de autoajuda, né? E aí a gente cospe, né? Porque esse grupo todo que a gente tem é praticamente uma autoajuda continuada, né? Um auxiliando o outro, compartilhando coisas, né? Mas enfim, naquela época eu achava assim, um absurdo ter alguém que tinha a petulância de dizer que ia escrever alguma coisa para ajudar o outro, né? Então nunca fui para terapia, mas, enfim, aí lá na sala do dermatologista, esperando, porque a gente esperava 2 horas, 2 horas e meia, eu levava prova para corrigir, trabalho para acertar, e enjoei da coisa e peguei uma revista lá, vi uma entrevista com o Paulo Coelho, e ele disse uma frase que eu falei, nossa, esse camarada sabe exatamente o que é inveja. A pessoa perguntou para ele, o entrevistador perguntou, né, o que é que você acha da inveja, né? Aí ele respondeu assim, a pior característica de um invejoso não é o fato de ele querer a coisa do outro, mas é ele querer que o outro não tenha. Eu falei, nossa, gente, mas isso é tão profundo, que somente alguém que mergulhou nesse lugar sabe expressar isso, porque eu nunca pensei na minha vida em desejar que o outro não tivesse alguma coisa, né? Então, assim, normalmente a pessoa que tem inveja, ela deixa, mesmo que seja num ato falho, a coisa explícita, né? Então, assim, fazer o quê, né? É o momento dela, é o estado evolutivo do momento, é o que ela tem para aquela hora,
E a gente só pode desejar o bem, né? Desejar que ela saia desse lugar, porque é um lugar muito ruim, é um lugar muito desagradável. Você desejar que o outro não tenha aquilo que a pessoa, por mérito, conseguiu, né? Então, assim, eu fiquei impressionada de ouvir esse comentário. Mas, enfim, ele que declarou, né? Não sou eu que estou julgando, ele que se colocou. Mais alguma colocação, gente? Eu queria falar só uma última coisinha, talvez até para a gente pensar, né? Aquelas colocações do Rupert Sheldrake, que é o biólogo que é excluído da biologia, estão aí a Cris, o Juvenal e a Graça, que são biólogos, né? Acho que só, né? Que sabem disso. Nós nunca ouvimos falar nos cursos de biologia do Rupert Sheldrake. E, de repente, a própria constelação familiar, dentro das ordens do amor, resolveu incluir, fazer o processo de inclusão do Rupert Sheldrake, falando dos campos morfogenéticos como uma possível explicação para aquilo que acontece nas constelações de modo geral. E o Sheldrake, ele comenta algumas coisas que eu acho assim, tem muita lógica, pegando dois pontos bem contrastantes. Um lugar onde tem guerra, sempre terá guerra. Aquele campo energético já foi plasmado. E um campo que tem milagres, sempre ocorrerá milagres. Lourdes, Fátima e outros locais, né? Sempre vão ocorrer milagres. E aí ele comenta, dentro dessa perspectiva, de que tudo que está ali naquele lugar é permeado por aquela energia. E a gente transporta para o nosso lugar, né? Quando a gente vai fazer uma reforma numa casa, eu já fiz medidas usando a radiestesia. Quando você derruba a parede, as formas pensamento de tudo aquilo que ocorreu, sejam discussões do lado negativo, sejam meditações, coisas positivas, aquilo aflora, né? Então, assim, as paredes têm memória, os objetos têm memória. Você pega lá um anel de uma tataravó, ali tem a energia daquela pessoa, seja no metal, seja no cristal, aquela memória é fixada, é plasmada. E aí você tem que usar técnicas de limpeza. Algumas pessoas usam o sal grosso, o anil, essências oriundas de ervas, meditação, oração, seja lá o que for. Ou aquela simples coisa, né? Antigamente era assim. Quando a gente ia mudar para uma casa nova, a gente fazia caiação. Na cal, jogava um anilzinho lá e caiava a porta, né? Com cal mesmo, né? Então, uma boa pintura renova aquela energia, né? Então, são coisas que a gente tem de lembrança daquilo que os nossos avós e bisavós faziam e que muitas vezes a gente se esquece de fazer, né? Então, assim, quando a gente entra numa casa nova, que já foi habitada por outra pessoa, é tudo isso de limpeza. E não só, né? Pode ser uma casa nova, mas assim, quem fez o tijolo? Quem fez a construção? Quantos palavrões surgiram ali quando uma ferramenta machucou alguém, quando um prego caiu em lugar errado? Então, assim, de toda forma, para eu deixar o ambiente ajustado energeticamente àquilo que eu me sinto confortável, a gente gasta um tempo. Então, do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia, limpeza energética todo dia, qualquer técnica que você queira, e a limpeza do seu ambiente, né? Então, eu acho que isso é condição sine qua non para a gente conseguir viver no mundo do jeito que ele está, né? Porque se a gente faz a nossa bolha, ok, já tem tanta interferência externa que se a gente não fizer essa bolha para nós, esse cone, a gente está frito sem farinha e sem óleo, né? Grudando a pele lá na frigideira. Mais alguma colocação para a gente fechar? Cris? Eu aqui. Disso que você falou, Marli, realmente cabe dentro dos pilares que o seu Sérgio falou, né? Dos métodos de proteção psíquica. Vai entrar a harmonização, a meditação, deixa eu ler aqui, a imaginação e a visualização criativa, né? A prática constante. Então, às vezes a gente recebe informações e conhecimentos de várias vertentes assim,
e eles estão aí. Eu acho que eles apresentou, Sérgio, você apresentou tudo que a gente vem sempre conversando nesse grupo, assim, através de várias técnicas e tal, e você apresentou com a sua linguagem como que é? Do rosacrucianismo, né? A Do linguagem do rosacrucianismo. rosacrucianismo, mas também com a sua visão de engenheiro. Então, Isso. foi muito legal, assim, foi muito rápido, direto, assim, porque para cada termo que a gente usa, a gente explica de várias formas diferentes, e você chegou assim, pá, é isso. A parte engenheira foi maravilhosa. É Assim. o 1.1, 1.2, 1.3. Mas os biólogos também agradecem, né? Porque a gente também planifica tudo, assim, né? Então, mas foi maravilhoso, assim. E são técnicas Obrigado. que você trouxe que também que a gente já vem utilizando de alguma forma, né? Com algumas variações e que até foi apresentado dessa forma, né? Existem variações, né? Sobre o tema, mas foi muito bom, assim, um resumão da ópera, assim, maravilhoso. Legal. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço. É Então, eu isso. também gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos vocês que vieram prestigiar a palestra do Sérgio. Agradeço imensamente ao Juvenal, que fez essa intermediação, e agradeço especialmente ao Sérgio, que disponibilizou esse tempo precioso da sua existência para estar aqui conosco, compartilhando a sua vivência. Então, assim, muito obrigada a todos. É assim que eu colocar exportar para o YouTube, eu já passo o link para as pessoas, o Juvenal já passa para você ou eu mesma passo. Não tem problema nenhum, porque eu já tenho o seu contato, né? E com certeza, ao longo da semana, muitas coisas vão reverberar. Eu costumo dizer que nós temos duas ratinhas da internet aqui, a doutora Ângela e a doutora Maria Cláudia. Com certeza vão aparecer aí N livros, os PDFs maravilhosos que elas compartilham, falando sobre essa proteção psíquica ou proteções diversas, né? As rezas, os chás, as benzeções, né? Diz o tio do meu marido que eu nunca seria alvo de inveja porque eu levei uma surra generosa com um ramo assim bem corpulento de Guiné. A minha avó materna me fez esse ilustre favor, né? Para a criatura rebelde, ela deu aquela surra. Então, quanto mais a varetinha batia na minha perna, mais aquele cheiro do Guiné me impregnava, né? Impregnou a minha alma, né? Então, assim, estou livre dessas coisas, que estou tremendamente protegida pela avó materna, né? Mas é isso aí, a gente vai compartilhando. É uma delícia sempre estar aqui com todo mundo e eu agradeço imensamente. Estamos aqui em Uberlândia com o sol a um palmo do chão, para vocês terem uma ideia, né? Então, estamos aqui numa situação abrasadora, mas está tudo certo também, queimando os miasmas necessários, né? Mais alguma palavra, E Sérgio? nós Eu aqui queria. afogando os miasmas com aquela chuva desde agosto, um dia sem chuva para 4, mas chuva, daquelas de encher o balde. Pois é, e Tá muito a bom. gente aqui com 35% de umidade, né? Bacana, né? Temperatura de 38 graus, com umidade de 35, tá assim, fantástico aqui, viu? A Graça elogiou a sua palestra, agradeceu, a doutora Nilza também. Então, assim, parabéns por aquilo que você trouxe de maneira tão sintética. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu queria agradecer aí muito a oportunidade de ter estado aqui hoje, foi uma gentileza muito grande da parte de vocês, agradecer a presença de todos, agradecer especialmente a Marli e também ao Juvenal de terem me dado essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima aí. Com Abração para certeza. todo mundo aí. Gratidão. Gratidão imensa. Gratidão. Até a próxima, viu? Até. Olha, Foi lembrando, muito você tem bom. que dar o stop Obrigada. record, né?